Amado Pai, te honramos e te agradecemos por nos permitir uma vez mais ter o privilégio de vir a este humilde lugar. Depois de um dia, Senhor, de trabalhos, ocupações na vida, Senhor, porém expectativas havia em nosso ser de poder vir, Senhor, ante a Tua presença. Que na Tua presença há fartura, Senhor, de gozo e alegria. Viemos recarregar as baterias, viemos encontrar força em Ti, Senhor. Viemos buscar esta virtude, Senhor, que aquela mulher com aquele fluxo de sangue recebeu. E nós também viemos aqui porque somos seres fracos, debilitados, e necessitamos, Senhor, dessa virtude em nossas vidas. Pai, ajuda-nos, Pai, perdoa-nos se nós temos falhado, errado, pensado, Senhor, agido de maneira errada. O Senhor tenha misericórdia, Jesus. Tome agora, Senhor Pai, Jesus, Tua palavra e, Senhor, converte ela, Senhor, em energia, em vida, Senhor, para nós, para que possamos, Senhor Jesus, continuar com essa luz. Aleluia, que essa luz seja transmitida cada dia mais em nossas vidas, em meio ao mundo de tantas trevas e escuridão, porém o Senhor tem sempre, Jesus, aleluia, os seus pequenos antorchas, Senhor, iluminando, Senhor, esses pequenos faróis em toda parte do mundo. Abençoa-nos, Pai, e me ajude, Senhor, nesta noite. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Romanos 8,16. Oração em favor do irmão Mário Jorge. Por sua esposa que está com dores. Amém. Nós oraremos por ela. Vamos ler desde o 14 até o 17, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pela qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus abençoe a sua palavra. Assentai-vos, irmãos. Em nome de Jesus. Bem, esta noite temos um pequeno tema para falar esta noite. Continuamos com a semente de Deus, ou o genes de Deus. Eu estava lendo aqui na mensagem o arrebatamento, parágrafo 82, onde o irmão Brana fala, dando uma explicação também, mas a Bíblia diz que há filhos de Deus e filhos do diabo, né? Eu estava lendo que uma vez, eu creio que foi não sei se foi Pelé e outros, que eles tiveram que fazer um DNA, né? E resulta então que se comprovou que ele tinha uma filha, se fez através do sangue, e através do sangue se descobre do cabelo,
do DNA. Que bom, né? Que se pudesse fazer um DNA da alma, né? Ou esse é de Deus, se não é, esse é do diabo. Mas a Bíblia nos deixou como diz aí, um sinal, diz: pelos frutos os conhecerei. Pelos frutos. Porque nós, como cristãos, carregamos por dentro, né, esse genes, esse DNA do Senhor dentro de nós. O irmão Branham, ele diz aqui, ele disse: a própria palavra igreja significa chamado a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja, membros de toda a denominação compondo uma noiva, árvore noiva, a noiva saindo, chamada, e essa aqui é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento, isso somente, nada além da noiva, os eleitos conhecidos de antemão por Deus, desde o princípio, os genes espirituais do Pai. Os genes espirituais do Pai. Então, quando nós lemos aqui outro dia, quando o irmão Branham fala na mensagem Israel no Egito, que há pessoas predestinadas para serem salvas, há pessoas elegidas por Deus antes da fundação do mundo. Ele diz: não me escolheste ou elegeste vós a mim, eu elegi a vós. Ele foi quem escolheu você, ele foi quem me escolheu. E se ele escolheu você e me escolheu a mim, não importa a classe de vida que nós vivimos, falando da vida passada, e muitos de nós, até mesmo durante a caminhada nesta mensagem, alguns de nós tropeçamos, caímos, nos afastamos, nos desviamos, nos enfriamos. Mas uma coisa é certa: o eleito não pode ser substituído. Ninguém poderia tomar o teu lugar. Ninguém. Filho é filho. É como eu disse, ovelha é ovelha. Uma mulher disse: ovelha sempre foi ovelha, e ela será ovelha. Todo o tempo ela é ovelha. É o que está nela, a sua natureza, uma natureza de ovelha. Então, toda pessoa, para ela estar no arrebatamento, porque não é do que quer, nem de que coisa não Deus tem misericórdia, o irmão Branham disse que Deus nos elegeu, nos escolheu. Aqui mesmo na mensagem, a palavra falada, ele disse: Deus previu e predestinou um mundo de filhos e filhas. Ele os predestinou para estarem ali. Glória ao nome de Jesus. Nascemos através do pecado, viemos ao mundo falando mentira, nós não vivíamos uma vida santa, não nascimos na mensagem, muitos de nós, não tivemos a luz ou ensinamento que temos hoje. Muitos dos nossos filhos têm esse privilégio de que eles tenham nascido na mensagem, e desde pequenos eles têm ouvido a voz do profeta, eles têm aprendido a conhecer a história da vida do profeta, as literaturas, eles têm crescido nessa mensagem. Glória ao nome de Jesus. Porém, ainda assim, louvado seja o nome de Jesus Cristo, uma pessoa ela pode crescer na mensagem, mas isso não quer dizer, glória ao nome de Jesus Cristo, que ela, por estar na mensagem, ou nascer na mensagem, ou crescer na mensagem, ouvindo a fita do profeta, lendo a literatura, que ela está no arrebatamento. Não, senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Não. Isso não significa.
Louvado seja Deus. Há muitas pessoas, e na realidade são boas pessoas, elas ajudam, elas colaboram, elas, se possível, dão de alimento da sua cama, o que ela puder fazer para ajudar. Aleluia. Mas isso não significa que ela está no arrebatamento. Eu não estou falando de salvação, estou falando de arrebatamento. Agora veja bem, ele diz aqui, vamos parar aqui só por um minuto. E eu fico nervoso pensando que vou segurá-lo. Ele diz aqui, porém, note, cada um de vocês, você sabe, anos antes que tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene. Isso mesmo, em seu pai. Um germe, uma semente estava em seu pai. Vem do sexo masculino, não do feminino. O feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo. Porém, o germe, agora escute, ou meu filho sentado aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim. Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Agora, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou conforme minha imagem. Eu o conheço, eu posso ter companheirismo com ele, e ele veio exatamente no tempo, quando era o tempo certo. Quando era o tempo certo. Agora, assim esteve você. Se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse o mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia a exata era em que você viria. Ele o predestinou para a era, para ocupar esse lugar. E ninguém mais poderia ocupá-lo. Ninguém. Ele escolheu você para, aleluia, estar nessa era final, nesse tempo final. Louvado seja o nome de Jesus. Ele expressou você. Agora, louvado seja o nome de Jesus. A pergunta vem agora: temos vida eterna se somos filhos de Deus? Se fomos elegidos por Deus antes da fundação do mundo? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você saiu de Deus e tem voltado a Deus. Glória ao nome de Jesus. Agora o profeta diz: todos que saíram de Deus tinham vida eterna. Aleluia. E logo a Bíblia disse: aquele que crê em mim, eu não me acordo bem o versículo que diz, tem vida eterna. Se alguém me ajuda aí, nesse sentido, glória ao nome de Jesus. Ele diz assim mais ou menos, tem vida eterna, usando o tempo presente. Glória ao nome de Jesus. Agora veja bem, ele o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo. Ninguém, meu amado irmão, podia tomar o teu lugar, nem o meu. Glória ao nome de Jesus Cristo. Uma vez eu ouvi um pregador que ele dizia: não há rapto sem mim. Ele dizia: por quê? Porque eu estava na mente de Deus. Aleluia. Eu sou eterno. Glória ao nome de Jesus Cristo. E eu estou no arrebatamento. Então não há rapto sem mim. Agora, louvado seja o nome de Jesus. Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, você estava em seus genes. Aleluia. E você veio e caiu nessa terra. Glória ao nome de Jesus. Então Deus no seu tempo despertou você e trouxe você para a sua palavra. Trouxe você para Ele, trouxe você de volta para Ele. Glória ao nome de Jesus. Estamos nessa dimensão. Estamos nessa dimensão. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, esse é o versículo, tem vida eterna. Glória ao nome de Jesus Cristo. Agora o irmão diz que crer quer dizer entender. Então você já entendeu, você compreende a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vem a pergunta: você tem vida eterna? Tem ou não tem? Você tem que ter a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Agora, se você tem vida eterna, você não morrerá. Morrerá o lado físico. No caso, se Deus viu assim.
Aleluia. Mas você passou de morte à vida. Agora veja bem, ele disse aqui: ninguém poderia ocupar o teu lugar. Ninguém. Na noite que Deus me trouxe, no dia que Ele despertou em mim, naquela mesma noite, milhares de pessoas morreram em hospitais, em clínicas, acidentados, esfaqueados, muitas pessoas, aleluia, e muitas delas, meu amado irmão, rechaçaram a oportunidade que Deus deu, mas Deus, em sua infinita misericórdia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, despertou você e despertou a mim. E ele disse aqui: não importa quantas personificações e coisas tais, você tem de estar ali, porque ele sabia que você estaria ali. Ele sabia que aquela mulher do poço de Jacó ia estar ali àquela hora. Ele marcou um encontro com ela não sabia, mas ele sabia, porque ele colocou dentro dela esse desejo de ir para o poço, porque talvez ela diz: eu não vou hoje, mas eu vou porque senão vai faltar água. Mas ela foi, e naquele lugar, glória ao nome de Jesus, ali estava ele, louvado seja o Senhor. Ele começou a conversar com ela, a dialogar com ela, até chegar a encontrar onde estava a sua fala. Ele vai: mulher, busca o teu marido. E ela vai dizer: eu não tenho marido. Disseste a verdade, porque tiveste sim, com quem tu estás? Não é teu marido? Imediatamente ela se para e olha para ele e disse: aleluia, parece-me que tu és profeta. Sabemos que quando venha o Messias nos dirá o que tu me estás dizendo. Você vai ver, meu amado irmão, como ele despertou nela aquela semente, uma semente, meu amado irmão, uma filha de Abraão, que as pessoas, tinha pessoa mais santa que ela ali. Os samaritanos tinham o seu templo bonito na montanha, e eles conheciam também os pergaminhos, eles também estavam esperando a promessa. E havia pessoas que na realidade, meu amado irmão, conheciam a Bíblia e viviam uma vida correta, uma vida pura, falando assim. Mas aquela mulher era uma mulher com uma vida suja, uma mulher que vivia em pecado, uma mulher que vivia em adultério. Quem poderia dizer que ela seria uma semente? Quem poderia dizer? Glória ao nome de Jesus, aleluia. Você poderia passar na rua e ver uma mulher mal vestida, glória ao nome de Jesus. Talvez você dirá: essa mulher tem um espírito do diabo. É verdade, ela tem um espírito que está dominando sobre ela, mas nós não sabemos o que Deus pode fazer amanhã na vida dela. Você se lembra daquela mulher que estava no bar, aquela velhinha com aqueles homens? E uma mulher foi condenando ela e disse: Senhor, oxalá acabasse com tudo. E logo o Senhor mostrou a condição dele, aleluia. Ele disse: tu ainda quer condená-la? Não os condene, dê o evangelho. E ele foi falar com ela, e ele descobriu ali que ela era uma desviada, ela era uma afastada, aleluia. E você sabe, aqueles que já se afastaram do caminho sabem que é difícil voltar, não é fácil, é difícil, aleluia. Louvado, parece que tem algo que te amarra ali. Então você vai ver, meu amado irmão, que aquela mulher esteve amarrada, mas quando o profeta começou a falar com ela, aleluia, e então ele disse: será que Deus olharia para mim? Será que haveria misericórdia para mim? Se ajoelharam ali mesmo e oraram, o profeta orou juntamente com ela naquele lugar. E o profeta disse que um tempo depois, em um culto, ele viu ela cenando com a mãe. Disse: você não se lembra de mim? Não, eu não me lembro. Aleluia. Você se lembra que uma vez num bar você estava lá e aquela mulher assim nessa condição e você orou por mim? Ele disse: olha, eu já me casei, eu sou cristão, estou servindo a Deus. Veja bem, louvado seja Deus. Então nós não sabemos onde está essa semente, glória ao nome de Jesus. Muitos de nós não vivíamos, louvado seja o nome de Jesus, uma vida santa, uma vida correta, louvado seja o nome de Jesus. Mas havia algo dentro de nós, meu amado irmão, ainda em nossa fraqueza, em nossa debilidade, ainda você afastado. Olha, o filho pródigo, na condição que ele estava, aleluia, e depois que ele perdeu tudo, ele realmente queria ser um lacaio na casa do pai dele. Ele sabia, porque ele disse: olhe, ele mesmo disse ali: tantos trabalhadores, jornaleiros na casa de meu pai, e eu estou aqui neste mundo comendo sujeira. Não vou ficar aqui, eu vou me levantar e eu irei lá à casa de meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra ti,
não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. E ele se levantou, mas a Bíblia diz que ele voltou em si. Você entende? Ele voltou em si, e voltar em si quer dizer que ele estava fora de si. Então, no dia que Deus, aleluia, fez isso com você e comigo, que nós voltamos em si e nos demos de conta, meu amado irmão, quem éramos na realidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então você pode olhar para trás e dizer: agora eu entendo a razão que eu não morri lá atrás, a razão que não me puderam matar, a razão que eu não fiz isso, não fiz aquilo, a razão por isso e aquilo. Você começa a entender: foi Deus te cuidando, foi Deus te protegendo, aleluia, porque você era a parte desse gênio de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu posso entender a razão pela qual não morri afogado. Eu posso entender a razão pela qual em 7 anos não pude morrer. Você está entendendo? Porque era, glória ao nome desse gênio de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ainda no mundo em que nós estávamos vivendo, na religião formal, nas coisas que nós fazíamos, louvado seja Deus, mas havia sempre dentro de nós algum anelo de querer saber mais sobre Deus, de querer ver esse Deus, de compreender esse Deus. Nós nos falávamos dele, que ele tinha morrido na cruz e tantas outras coisas, mas nós queríamos mais. Louvado seja o nome de Jesus. E então, e você pode ver que aquela mulher ali no poço de Jacó, aleluia, uma vez que Jesus falou para ela soltou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse: venham ver um homem que me disse tudo sobre a minha vida, não será esse o Cristo? Louvado seja Deus. Eu estou certo, irmão, que a vida dela não voltou a ser como era antes, sabe? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E então você pode observar, glória ao nome de Jesus, aleluia. Então a forma como Deus, meu amado irmão, foi despertando em nós, a cada um de nós viemos em épocas diferentes, mas aqui estamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então ele diz aqui, aleluia, glória ao nome de Jesus, aleluia. Diz: agora você está ali porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele, e é isso que ele quer. Ele está anelando o companheirismo, ser adorado. Porém, se sua vida não esteve sempre como um atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo. Está vendo? Haverá milhões e milhões deles, eles serão apenas imitadores do cristianismo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, meu amado irmão, que nós, louvado seja o nome de Jesus, não estamos nós aparentando uma vida, fingindo ser cristão. Não viemos à igreja esquentar banco ou perder o tempo. Não, nós viemos aqui achar nossas falhas, achar nossos erros. Glória ao nome de Jesus Cristo. Viemos aqui então, aleluia, a dizer: Senhor, olha para a minha vida, vê se em mim alguma coisa errada. Glória ao nome de Jesus. Senhor, eu não quero ficar, há um anelo dentro de você, há um desejo. Olha, irmão, o eleito a cada dia, há um desejo nele, meu amado irmão, de estar cada dia mais perto de Deus. Há esse desejo nele. Glória ao nome de Jesus. Ele não quer, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus, ele não vive qualquer classe de vida. Quando ele falha, ele reconhece, ele vai, pede perdão, corrige, aleluia, e continua caminhando. Se ele tropeçar, ele levanta, vai, siga adiante, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele não para e fica ali estancado, não, ele continua. Então o eleito sempre está avançando, ele não fica estancado ali. Não, já sou batizado, aleluia, eu creio na mensagem, aleluia, já se acomoda. Não, Senhor, louvado seja Deus, ele continua caminhando. Louvado seja Deus. E nós continuamos caminhando. Estamos caminhando já há um bom tempo, aleluia, 30 e tantos anos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que o tempo aqui, a quantidade de anos não vai contar, senão o que conta é a classe de vida que estamos vivendo agora. Você está entendendo? Mas eu posso dizer, meu amado irmão, que pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos tem sustentado.
Aleluia. Agora, temos tido tentações, mas milhares, muitas. Aleluia. Temos visto miragens, muitas miragens, todos os dias estamos vendo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Mas nós estamos caminhando, louvado seja Deus pela sua infinita graça. Agora veja bem aqui na mensagem liderança, parágrafo 84, 184. Aleluia. O irmão Brana conta a história deste homem escravo. Ele diz aqui: como eu disse na noite passada acerca de um rei, certa vez, no sul, quando eles tiveram, um garoto de cor foi vendido por escravo. Ora, eles não eram nada mais que simplesmente um carro usado de mercado. Você tinha um instrumento de vendas nele, e eu estava assustado em um pequeno lugar, e ali um dia, onde o mercador veio comprar alguns, ele disse: bem, agora eu gostaria, eles estavam tristes, você teria que açoitá-los, fazê-los trabalhar, porque eles estavam longe de casa, eles foram vendidos, escravos, e eles em um país estrangeiro, do qual não sabiam nada, e nunca estariam de volta ao lar novamente, e eles estavam tristes, você tinha que açoitá-los, fazê-los trabalhar, porém este mercador passou por uma certa plantação, e um jovem companheiro ali, com seu peito de fora, seu queixo erguido, você não tinha que açoitá-lo, ele estava bem acima, e ele manteve a moral do restante deles acima. O mercador disse: eu comprarei. Ele disse: ele não está à venda. Não venderei, você não o comprará, porque ele não está à venda. E ele disse: bem, o que o faz tão diferente? Disse: é ele o chefe sobre o restante deles? Disse: não. Disse: você o alimenta diferente? Disse: não. Sim, ele é um escravo, ele come ali fora na galera com o restante dele. Disse: o que lhe faz tanta diferença? Ele disse: eu indaguei a mim mesmo, até que encontrei, lá na África, de onde eles vieram, onde os descendentes de holandeses os compraram, e os trouxeram aqui, e os venderam como escravos. Lá seu pai é um rei da tribo, e ainda um estrangeiro longe de casa, ele sabe que é filho de um rei. Assim sendo, ele se conduz daquela maneira, porque ele sabia que era filho de um rei. Que reprovação para o cristianismo! Estamos supostos a representar Deus e a vida eterna. Há somente uma forma de vida eterna, que é Deus. Somente Ele tem vida eterna, e somos produto dele, porque somos genes de seu Espírito. Louvado seja Deus! Somos genes de seu Espírito, então devemos conduzir-nos a nós mesmos, mulheres e homens, como a Bíblia nos disse para fazer, não Jezabéis da rua. Glória ao nome de Jesus Cristo. Como eu dizia no dia domingo de manhã, meus amados irmãos, toda roupa tem influência, toda roupa tem espírito, tem espírito ali. Glória ao nome de Jesus. E hoje você vê, meu amado irmão, a forma, glória ao nome de Jesus, como muitas irmãs se estão vestindo, e não somente as irmãs, os irmãos também. A forma como eles se estão vestindo, a forma como elas se estão vestindo. Eu estava vendo algum estilo de moda com respeito aos estilistas, glória ao nome de Jesus, muitos deles homens afeminados, a maioria deles tem jogado essas modas nas vitrines, nos manequins, e você começa a observar a forma como elas, muitas irmãs, se estão vestindo. Glória ao nome de Jesus. As roupas estão coladas de tal maneira que aparecem os bicos de papagaio. Glória ao nome de Jesus. Você vê, meu amado irmão, já alguns decotes já sendo um pouco mais aberto. Louvado seja o nome de Jesus. As saias mais curtas. Os rapazes hoje se estão vestindo quase como um playboyzinho. Louvado seja Deus. Você pode notar que as calças já são quase da mesma grossura da canela. Você está entendendo?
Então você vê a forma como hoje está acontecendo, a forma. Agora o profeta disse, glória ao nome de Jesus, aleluia, que nós que temos os genes de Deus, aleluia, então devemos conduzir-nos a nós mesmos, mulheres e homens, como a Bíblia nos disse para fazer. Louvado seja Deus, não Jezabéis da rua. Ele disse, irrique da organização, porém cavalheiros cristãos, aleluia, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias, a espalhando, e é exatamente certo, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. E então você vê, meu amado irmão, a classe de moda, louvado seja o nome de Jesus, que as coisas vão indo, sutilmente, vai tomando, então aquilo, aleluia, vai transmitindo uma influência, o outro começa a ver, e a outra começa a ver, e assim um vai querendo se vestir da mesma forma, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Esses dias eu falava em Boa Vista, e eu dizia para os irmãos lá, glória ao nome de Jesus, eu estava mostrando inclusive a própria vestimenta das minhas próprias filhas. Eu tenho vergonha de dizer isso não, irmão, aleluia. Eu digo, eu quando vejo as minhas próprias filhas já, aleluia, com certas manguinhas tão curtas, glória ao nome de Jesus Cristo, isso me dá uma tristeza, glória ao nome de Jesus, porque essas blusinhas estão com as mangas tão curtas, que não pode nem mesmo levantar, porque vai aparecer o sovaco, glória ao nome de Jesus, você entende? E logo não pode abrir muito, que então, glória ao nome de Jesus, começa a aparecer até os seios, louvado seja o Senhor. Não é que estavam exageradamente, mas meu amado irmão, a coisa começa devagarzinho, a coisa vai indo, quando você vai ver, a coisa está mais curta, e vai indo. O irmão Branda nos ensina que as irmãs devem usar mangas, glória ao nome de Jesus, aleluia. A forma correta que o cristão, o homem e a moça, o rapaz, a dama deve se vestir corretamente. Eu não estou aqui para estabelecer um padrão, glória ao nome de Jesus, uma forma, tem que ser dessa maneira, você tem que ser dessa forma, não estou aqui, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia, para fazer uma palhaçada com respeito à vestimenta, não, mas uma coisa é certa, meu amado irmão, se você esteve nos genes de Deus, então essa palavra está em você, e se essa palavra está em você, o próprio Espírito de Deus, que é a palavra, a falará ao teu espírito, e dirá que aquilo está errado, ele mesmo te corrigirá, ele mesmo te dirá que essa vestimenta está errada, que essa forma de agir está errado, aleluia, o próprio Espírito de Deus testificará a você, aleluia, que está errado. E eu dizia publicamente, eu mesmo vou comprar as roupas para as minhas filhas, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Então o que eu quero dizer para vocês, meu amado irmão, aleluia, é que se esse gene de Deus está em nós, louvado seja o nome de Jesus, essa palavra está em nós, glória ao nome de Jesus Cristo, como era que você se vestia, vamos dizer assim, na eternidade? Pastor, mas nós estamos na mente de Deus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Eu não creio que você estava nu ali, não, Senhor. O próprio profeta disse, glória ao nome de Jesus, e a Bíblia diz que nós estaremos vestidos de roupas brancas, e não é, meu amado irmão, uma saia no meio da canela, não, Senhor, vestiduras brancas até o chão, você entende? E com mangas. Essa é a forma como cristão, e é como a Bíblia nos ensina. Agora vocês, bem, pastor, então agora o senhor quer nos converter como a igreja restauração? Não, Senhor, não é isso que eu estou dizendo, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, minha irmã, se você não está certo, se você não está certa, mas você, dentro de você é uma representação de Deus, o Espírito Santo levará você, aleluia, a fazer o que é certo, a fazer o que está correto. Isso eu creio, meu amado irmão, não é porque eu estou dizendo, não é porque eu quero que seja assim, não, eu não quero personificar nada, eu não quero personificar ninguém, simplesmente
tem que haver uma revelação diretamente de Deus. Glória ao nome de Jesus. Não adianta personificar, não adianta querer, como um irmão nos Estados Unidos que tem uma igreja grande, aleluia, a levada igreja é um extremismo tão grande que até para tomar uma Coca-Cola tem que ligar para ele. Glória ao nome de Jesus. Posso ou não posso tomar? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém. Ainda bem que certas ovelhas não são desse ministério, entende? Glória ao nome de Jesus, porque senão não tomariam Coca-Cola. Glória ao nome de Jesus Cristo. E então você vai se dar de conta, meu amado irmão, que chega um tempo, eu tenho estado em igreja que o pastor coloca ali um negócio, uma espécie de um camarote ali, cheio de saias ali, louvado seja Deus, e blusa e tanta coisa. E lá uma irmã, se uma mulher vem em calça comprida, não, você pode entrar ali dentro, tira essa calça comprida, guarde ali, coloque uma saia para entrar no templo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu conheci pastores assim, louvado seja Deus, mas isso não funciona, irmão. Não é dessa forma. Glória ao nome de Jesus Cristo. Conheci um pastor por 33 anos, meu amado irmão, na mensagem. E depois foi aos Estados Unidos e aceitou a doutrina do Benihim. Depois de chegou em 1965 na mensagem. E depois chegou no seu púlpito, uma igreja de 400 pessoas, e disse: eu perdi 33 anos seguindo a um homem, de hoje em diante. Olha, irmão, aquela igreja, as irmãs se vestiam, olha aqui a mangona, até aqui. A saia que varria até a sarjeta na rua. Os cabelão, meu irmão, até embaixo. Eu tive lá. E os irmãos sempre tinham mensagem para tudo. Esse assim, o pastor homem sério, aquela coisa toda. Aquela pomposidade, aquela coisa estrita. Louvado seja Deus. O pastor se para no púlpito e diz: eu perdi 33 anos seguindo a um homem. Isso foi um domingo de manhã. Ele disse: de hoje em diante, eu quero que as minhas irmãs sejam bonitas. Aleluia. Que você pinte os seus lábios, corte esse cabelão. Você parece uma velha. Isso terminou, se acabou. Glória ao nome de Jesus. Meu amado irmão, eu digo uma coisa para você. Parece que muitas irmãs já carregavam a tesoura na bolsa. E já tinham até o batom dentro também da bolsa. Glória ao nome de Jesus. Porque ele falou isso, meu amado. Glória ao nome de Jesus. Terminando o culto meio-dia. E o outro culto começava às 5 horas da tarde. A maioria das irmãs, de anos e anos, chegaram à igreja, umas com cabelinho a um palmo, pintadas, salto alto, que nem mesmo sabiam caminhar. Glória ao nome de Jesus. E parecia uma loja, uma quincalharia. E você olhava, glória ao nome de Jesus, meu Deus do céu, como é isso? Nada mais que como umas 40 pessoas foram que saíram dali. Então você vai e olha, meu Deus, como é isso? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como poderia acontecer isso? E lá estão até hoje. Esse pastor morreu. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu digo uma coisa para vocês, meu amado irmão. Não se trata, glória ao nome de Jesus, de personificar. Não se trata de um pastor querer ser um legalista. Isso tem que ser assim. Aleluia. Já conheci homens que tinham que medir, louvado seja o Senhor Jesus, com 1 metro, para ver se a ceia da irmã estava daquela forma ou não. Tinha que ter uma medida exata. Você está entendendo? Isso não funciona. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o vigia, a sentinela. Você entende? É uma obra do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz: o Espírito Santo testifica, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, então o Espírito Santo nos guiará a toda a justiça e a toda a verdade. Aleluia. Você entende? Ele vai levar você talvez a coisas que você não entenda, nem eu também. Louvado seja o nome de Jesus. Mas se você, aleluia, é este gênio de Deus, no seu tempo, Deus então revelará a você, mostrará a você, aleluia, o rumo, a maneira que você tem que agir. Porque nós teremos que chegar àquelas
estatura, você entende? E aquela estatura não é uma obra de uma igreja, não é a obra de um homem, não é a obra de um pastor, é a obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então você vê, então que ele disse: porém, cavalheiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascido do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias e a espalhando. Porém, quão longe temos desgarrado disso, porque a mesma coisa este rapaz fez aqui. Ele rejeitou, glória ao nome de, falando daquele jovem rico, ele rejeitou a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ele rejeitou, esteve a um passo dali. Agora, se fosse um elegido, você crê que ele não teria renunciado tudo? Claro que sim. Louvado seja Deus. Na mensagem abandonando tudo, o irmão Brana disse ali, meu amado irmão, aleluia, que aqueles discípulos, aleluia, eles deixaram suas redes, eles deixaram ali até com os peixes, para seguirem ao Senhor. Louvado seja Deus. E pela graça de Deus, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus, nós também estamos caminhando, aleluia. Temos deixado muitas coisas, é verdade, muitas coisas temos deixado. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Louvado, muitas delas ainda, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, ainda estamos lutando para deixá-las, aleluia. Mas uma coisa é certa, meu amado irmão, aleluia, tudo que esteja pendurado em nós, que nos estorve a nossa caminhada, então que Deus nos dê graça, para que essas coisas, aleluia, saia de todos nós. Isso eu creio, meu amado irmão, aleluia. Por isso é que nós devemos de orar um pelos outros. Em vez de criticar, o correto é orar. O correto é dobrar os joelhos. Esse é o correto, você dobrar seu joelho e orar: Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda esse, essa é a nossa atitude correta de um cristão, a atitude de um eleito, glória ao nome de Jesus, para que o Senhor Deus, aleluia, possa ajudar aquele irmão, aquela irmã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para isso somos uma família, você entende? Para isso somos cristãos. Se o gênio de Deus está em mim e o gênio de Deus está em você, louvado seja o nome de Jesus. Somos irmãos ou não somos? Amém. Somos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Teremos diferença? Sim, claro que teremos diferença. Louvado seja Deus. Mas lembre-se de uma coisa: se somos filhos de Deus, o próprio Espírito Santo, aleluia, há de nos aperfeiçoar. Ele nos levará a uma perfeição, glória ao nome de Jesus, e nós nos rendiremos à obra do Espírito Santo. Disso estamos certos. Este rapaz de cor, meu amado irmão, louvado seja Deus, ainda fora da sua pátria, ainda fora de seu país, mas ninguém tinha que surrar ele, ninguém tinha que estar mandando nele. Ele sabia os seus deveres, aleluia, ele sabia como tinha que se comportar, aleluia. Então por isso, meu amado irmão, aleluia, aquela pessoa queria comprar ele. Eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja Deus, nós estamos longe da nossa pátria, de uma certa maneira, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mas uma coisa é certa, vamos nos comportar, aleluia, como filhos de Deus, como filhos daquela pátria, amém. Vamos nos comportar daquela maneira, nos vestir daquela maneira, falar daquela maneira, ser esses genuínos filhos de Deus, em meio a uma geração mais perversa, mas que nós, meu amado irmão, estamos conscientes de que não estamos sozinhos, de que o nosso Deus está conosco a cada dia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Então veja bem, e ele então naquela condição, no meio daquela senzala, louvado seja o nome de Jesus Cristo, mas ali, louvado seja Deus, ele continuava sendo um homem forte, não tinha que ninguém estar batendo nele, surrando ele, vá ler a Bíblia, vá ler a mensagem, vá fazer aquilo, vá fazer outro, venha para o culto, não fique em casa, aleluia, não,
Senhor. Louvado seja Deus. O Filho de Deus, o eleito de Deus. O irmão Brana disse: se Deus está em seu coração, você não esperará que as portas da igreja se abram para você entrar ali e ter companheirismo com Ele, com Deus. Aleluia. Mas se Deus está em seu coração, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque é um anelo dentro de você, é um desejo dentro de você. Aleluia. Ninguém tem que estar empurrando você a ler a palavra ou a orar. Aleluia. Não, Senhor, se consagrar, isso é natural. Isso deve fluir desde adentro para fora. É um desejo dentro de você. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. De que vemos a coisa errada, louvado seja o Senhor, e continuamos adiante. Glória ao nome de Jesus Cristo. E hoje você vê, meu amado, o mundo na condição que está, a situação a cada dia pior. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós estamos confiando na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora o profeta diz: na emissão literal do macho, há em torno de 1 milhão de germes que saem do macho a cada vez. Glória ao nome de Jesus. E em torno de 1 milhão de óvulos que vêm da fêmea. Ao mesmo tempo, porém, você sabia que em todos aqueles pequenos germes movendo-se continuamente, 1 milhão deles, só um deles ordenado à vida, e há só um óvulo fértil, e aquele pequeno germe arrastando-se passa por cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada pequeno germe, parecendo-se exatamente como ele, e vem por cima desse e vem daqui, e encontra aquele óvulo fértil, e entra nele, então todos os demais morrem. Ora, fala-se em nascimento virginal. Oh, não é misterioso nem a metade do que o nascimento físico. Como pré-ordenado, predestinado por Deus. Agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos antes de que houvesse começado um tempo, se você é um cristão nascido de novo esta noite, você estava em Deus então. Você estava em Deus então. Seu pai. É por isso, quando você entra nesta vida aqui e professa o cristianismo, bem, tudo dando errado, você se perguntava por que era isto, e tudo isto, você se perguntava a respeito, porém um dia algo tocou-lhe, que foi isso, aquela vida que estava ali embaixo, desde o princípio. Como o meu pequeno relato acerca da águia, encontrando a sua mãe, encontrando a águia. Vocês me ouviram pregar sobre isso, como aquela águiazinha foi chocada sobre aquela galinha. Porém ela, seus hábitos, ao tentar alimentar aqueles frangos, aquela águiazinha não conseguia engolir isso, porque ela não era um frango para começar. Ainda assim ela estava no cercado com os frangos e seguia a galinha, porém ela ciscava no curral e coisas tais, e a águiazinha não podia suportar isto, porém toda vez que ela cacarejava e tudo mais, todos os franguinhos iam, assim iam e ela também. Porém um dia, sua mãe sabia que tinha posto 2 ovos, não um, tinha de haver um outro, em algum lugar. Ela foi procurá-lo, voando em derredor, circundando. Finalmente ela veio sobre o curral, e ela encontrou seu filhotinho e gritou para ele. Era uma voz que ele compreendeu que aquela era a coisa que se enquadrava, aquilo era o que ela estava procurando. Veja, e ele compreendeu então que não era um frango, ele era uma águia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele era uma águia. Eu quando estava na denominação, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia, primeiro como da igreja católica, irmão, como eu olhava para o Cristo Nazareno ali, e eu falava e chorava ali diante dele, vendo aquela imagem ali, o sangue, aquela coisa toda, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Fui um bom católico. Quando cheguei no Evangelho, louvado seja o Senhor Jesus, como eu defendi a Trindade, irmão. Hoje escutava o programa de rádio e eu me lembrei de mim mesmo, entende?
Mas como eu defendia a Trindade, eu só inventava aquilo, inventava dali, glória ao nome de Jesus Cristo. E eu me lembro uma vez, eu estava conversando com um irmão da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aleluia, e ele veio falar do batismo em nome de Jesus, do nome de Jesus. E eu então, ali, meu amado, naquela coisa, aquela euforia, né, da doutrina, eu falando ali, eu fui dizer para ele, digo, olha, você é um anátema. Como é que você vai dizer que isso é escriturístico? Isso não está na Bíblia e tal. Mas eu creio, parece que ele não sabia muito da Bíblia, porque ele escalou o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E ali, então, defendi aquilo, porque era a luz que eu tinha. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se eu era uma águia, então passei por alguns galinheiros, entende? Louvado seja Deus, aleluia. Mas no dia que a literatura veio nas minhas mãos, de volta à palavra original, irmão, eu olhei aquilo ali, e então joguei aquilo para lá, não dei a mínima naquilo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Vocês, o irmão Jorge, lembra do Vicente, né? Ele levou a literatura, e eles discutimos, que ele veio falar do batismo, e nós tivemos uma discussão meia feia, sabe? Aleluia. E ele dizia, mas tu não entende. Eu digo, quem não entende eres tu. Tu estás traindo, é um traidor. E então, meu amado irmão, foi nisso, até que uma vez ele fez uma pergunta para mim, glória ao nome de Jesus Cristo. Ele disse, então, se o batismo é em nome da Trindade, então você pode me provar na Bíblia? Eu digo, posso, eu posso provar na Bíblia, então me prove na Bíblia. Eu digo, eu vou te provar. E irmão, eu comecei a buscar o versículo para provar, e só se encontrava Mateus 28, 19, mas ali não diz, ali fala de títulos, nada mais, glória ao nome de Jesus. Mas ele buscava, aonde alguém foi batizado dessa maneira? Até que passou uns dias, ele perguntou, você encontrou? Eu digo, ainda não, mas ainda estou buscando, continue buscando, aleluia. E passou outro dia, me perguntou, e você conseguiu? Aí eu olhei para ele, eu digo, não consegui. Disse, eu vou fazer outra pergunta para você. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, era de Deus ou era do diabo? Aí eu parei e pensei, eu digo, bom, se eu digo que é de Deus, ele pode me provar pela Bíblia ali, né, porque eu já tinha lido Atos, que aquelas pessoas foram batizadas no nome de Jesus, aleluia. E então ele me ia perguntar, por que então não me batizo? E se eu digo que é do diabo, então ele vai bater contra, porque a Bíblia está dizendo que não era. Aí eu digo, eu não sei. Eu não sei. Ele disse, você sabe, você não quer responder. Glória ao nome de Jesus. Mas essa pergunta me deixou, irmão, com uma interrogação. Quando eu voltei a casa, eu peguei a literatura, comecei a ler. E quando comecei a ler, quanto mais lia, mais gostava. E eu peguei a minha Bíblia e comecei a buscar ali a concordância, tudo aquilo ali, e tudo batia, irmão. E eu fui me dando de conta que muitas interrogações, inclusive na escola bíblica, louvado seja o nome de Jesus, que me deixaram com muitas dúvidas, aquilo ali me abriu o entendimento, louvado seja o nome de Jesus. E eu disse, mas isso está claro aqui, isso aqui está claro, isso aqui é o que eu não entendi há muitos anos. E meu amado irmão, chegou o tempo, o momento, que eu cheguei com ele, eu digo, amigo, muito obrigado, olha, isso que está aqui, isso aqui é uma bomba, isso aqui é a verdade. E se você crê, eu digo, claro que eu creio nisso aqui, glória ao nome de Jesus. E meus amados irmãos, nós começamos então glória ao nome de Jesus, a espalhar na igreja, espalhar na congregação. Ah, meu amado irmão, a coisa começou a ficar feia, sabe? Começou a ficar feia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas eu digo uma coisa, irmão, de todos aqueles que saíram comigo daquela igreja, eu posso dizer que o único que está firme até hoje, louvado seja Deus, eu não sei o resto, até onde eu sei, é o único que sou eu, aleluia. Porque sempre vejo esse rapaz por ali,
mas sempre vive uma vida errada. Sempre uma coisa desarreada, o outro não sei para onde. Então, meu amado irmão, eu digo isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por onde então Deus me passou? Por onde eu tive que passar? Mas eu digo uma coisa, glória ao nome de Jesus Cristo, o que estava dentro de mim, louvado seja Deus, Deus despertou isso dentro de mim, aleluia, e me trouxe para esta gloriosa mensagem, louvado seja Deus, e aqui eu estou, meu amado, e daqui para a eternidade, sabe? Daqui para a eternidade, louvado seja o Senhor. Por isso não importa o lugar onde você, por onde você passou, Deus ia tirar você dali, você entende? Louvado seja Deus. Melhor homem que Paulo, um homem grudado ali na denominação, meu amado irmão, e não era qualquer pessoa, era um líder, estudou como 30 anos, um homem, meu amado irmão, aleluia, poliglota, um homem que sabia, como diz, os pergaminhos de memória, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus então tinha escolhido aleluia, para uma obra futura, e você vê como foi que Deus trouxe ele, louvado seja o nome de Jesus. De diferente maneira Deus foi chamando os seus filhos. Deus, como chamou você, como chamou a mim, Ele despertou essa semente em você, Ele despertou isso que estava dentro de você. Veja, meu amado irmão, a Bíblia diz em 1 João 3,9, diz ali, a semente de Deus não peca. A semente de Deus não peca, glória ao nome de Jesus, porque o que está nela impede que ela possa pecar. O que é pecado? Incredulidade, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Você então tem fraquezas e debilidade, é verdade, mas como é que você sabe que é um filho de Deus? Porque quando você falha, aleluia, e a voz de Deus vem, você é sensível à voz de Deus, aleluia, você tem sensibilidade. Quando você vê que está errado, você abre o versículo, que você abre e começa a ler, você se dá de conta que aquilo é com você, glória ao nome de Jesus. Aí você vai, então, Senhor, me perdoe, Senhor, me humilho ante a tua presença. Você entende? O Filho de Deus, ele é assim, meu amado irmão, porque é trigo, ele sempre vai se humilhar, louvado seja o nome de Jesus. Você entende? Então você se dá de conta, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia, que essa é uma obra, que é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. Então veja bem, aleluia, o eleito, aquele que tem o gênio de Deus dentro de si, não vem para a igreja carregando uma pá. Sabe o que é uma pá, né? Uma pá. Aleluia, quando a palavra sai, ele pega a pá e diz, isso aqui não é para mim, isso aqui é para a irmã tal, joga para lá, aleluia. E logo sai, não, isso aqui não é para mim, isso é do irmão tal, joga para lá. Não, Senhor, glória ao nome de Jesus. Ele vem à congregação, ele está ali em expectativa. Senhor, se eu estou errado, alguma coisa em mim, fale a mim, me diga o que eu tenho que fazer, meu Pai. Se humilha, louvado seja Deus, aleluia. E assim os filhos de Deus sempre agem dessa maneira. Você vai olhar através da Bíblia, meu amado irmão, que homem não cometeu erros, a parte de Jesus? Você vai ver Salomão, as mulheres fizeram com que ele se pervertesse. Se perdeu ou não? Não se perdeu, glória ao nome de Jesus. Davi, outro homem, vejam o que ele fez, mandou até matar um homem para ficar com a mulher dele, aleluia. Está perdido ou não? A biografia diz que não. Você vai ver a todos eles lá, meu amado, de atrás, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia, todos eles, nenhum deles foi perfeito, porque se algum deles fosse perfeito, Jesus não teria vindo, mas todos eles refletiram o Senhor no futuro, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Então, meu amado irmão, depois da obra da graça que o Senhor veio, louvado seja o nome de Jesus, o próprio São Paulo vai e escreve e disse, quem me livrará desse corpo de morte? Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Você entende? O próprio Paulo gemeu, o próprio Paulo, aleluia, sentiu, aleluia, na sua própria carne, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o que é essa carne. Escreveu Gálatas dizendo, aqui, falando sobre as obras da carne, o que ela deseja, o que ela quer. Então disse, entre si é uma guerra, uma batalha diariamente, louvado seja Deus. Então só a graça de Deus para nos sustentar, meu amado irmão,
Veja bem, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós podemos ter debilidade, podemos ter fraquezas, louvado seja o nome de Jesus. E às vezes você diz: não, eu não sou como o irmão tal, eu sou forte, aquilo outro. Ah, é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se você fosse tão forte, não necessitaria você vir à igreja, não necessitaria ler a Bíblia. Então você não é tão forte assim, você entende? Todos nós necessitamos, meu amado irmão, ser moldado de alguma maneira. Deus sabe como e a maneira como nos moldar, mas o certo é que todos temos que chegar àquela estatura. Deus nos ajude, irmão, e nos abençoe. Senhor Jesus Cristo, nesta noite te agradecemos por tua palavra. Em poucas palavras, Senhor, porém estamos conscientes, Jesus, que é necessário em nossa vida, Jesus, a cada dia morrer para o mundo e viver para ti, Senhor. Oh, Senhor, examina-nos, só o Senhor sabe a nossa condição, só o Senhor pode, Senhor, esquadrinhar, aleluia, os nossos corações. Só o Senhor conhece o que está dentro de nós, Senhor, e o Senhor sabe, Jesus, meu Pai, aleluia, que nós queremos fazer o que é certo, Senhor, queremos andar corretamente, não queremos, Senhor Jesus, andar titubeando, não queremos estar em cima do muro, queremos, Senhor Jesus, aleluia, hemos tomado uma posição, e essa posição é a posição, Senhor, de estar contigo, aleluia, de nos preparar para o arrebatamento. Sabemos, Senhor Jesus, que vivemos num mundo, Senhor, aleluia, numa condição tão terrível, porém, Senhor, estamos, Senhor, aleluia, confiando em Ti, de que o Senhor nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Pai, te pedimos, Jesus Cristo, Senhor, de uma maneira, aleluia, geral por nossos irmãos. Todos nós, Senhor, temos nosso lado fraco, nosso lado débil, Senhor, porém estamos confiando em Ti, Jesus, que o Senhor nos sustentará, que o Senhor nos fortalecerá, Senhor. E se há algo em nós, Senhor, aleluia, que não está correto, que não está alinhado, ou talvez não entendamos, Pai, então te pedimos que o Senhor, ao seu tempo, nos revele, ao seu tempo, nos mostre, Jesus, aleluia, mas nos dá esse desejo de orar pelos nossos irmãos, esse desejo de clamar, de pedir por eles, Senhor, que a tua soberana graça seja com cada um, sustenta-nos, Pai, aleluia, em tuas mãos poderosas. Eu te peço em teu santo nome, Jesus, que o Senhor mantenha, Pai Santo, a cada um aqui, as famílias, a cada um de nós, Senhor Jesus, aleluia, unido com esta palavra, servindo a Ti a cada dia, quando vemos, Senhor, que o rapto está à mão, que a hora está avançando e avançado, Senhor, não sabemos, Jesus, o momento que o Senhor virá por nós, mas o certo, Senhor, é que o rapto está à mão, Senhor, aleluia. Então dê a nós essa fé de rapto, essa fé, Senhor Jesus Cristo, perfeita, para que a cada dia a nossa vida, meu Pai, seja melhor, Senhor Pai, para contigo. Te peço, Senhor, aleluia, pela esposa do irmão Mário Jorge, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia, irmã Merigene, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui está uma igreja, aqui está um povo, Senhor, que crê em Marcos 16, aleluia, e em nome de Jesus Cristo, aleluia, ordenamos, Pai, a essas dores, a esse mal-estar, ao que esteja, Senhor, alojado, Senhor, em seu corpo, que a deixe neste momento. Repreendemos em nome de Jesus Cristo, que Satanás tire as suas mãos sujas, tire as suas mãos imundas de nossa irmã, aleluia. Então cremos, Senhor Jesus, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Oh, tome o controle de sua vida. Igualmente, se há irmãos entre nós, Senhor, também doente, em nome de Jesus Cristo, aleluia, possa o Senhor curar a cada um de nós, de modo geral, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agora nos despede, não de tua presença, mas desta casa de adoração. Oh, Senhor, guarda-nos, Senhor, e livra-nos, Jesus, de qualquer armadilha do inimigo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus nos abençoe, amados. Até domingo, se Deus quiser, às 9 da manhã, né? Deus abençoe.